Oi pessoal, tudo bom? A gente está aqui no terceiro episódio do nosso canal do YouTube, do Bem Que Pode, trazendo um tema super legal, que é falar sobre saúde mental no ambiente corporativo, com a super especialista, com a Mirela Mafra. Ela é curitibana, mãe da Pietra, executiva dessa área, né? Já foi especialista, começou a carreira como especialista e agora é executiva nessa área, com muitos cases de sucesso. Ela tem pós-graduação em segurança do trabalho, é engenheira química de formação, tem formação em psicologia positiva e descobri recentemente, é embaixadora de saúde mental nas organizações. Depois você vai contar um pouquinho sobre isso. E ela está aqui para contar um pouco para a gente sobre isso, como é que está o panorama de saúde mental dentro das organizações, o que tem de mais novo, quais são as polêmicas, como é que está esse tema que é tão falado hoje. Eu estou super curiosa para saber. E eu sou amiga pessoal da Mirela e eu conheço ela como pessoa, admiro muito e tenho certeza da ética e da seriedade dela, então por isso que eu a convidei para falar sobre esse tema. Tudo bom? Obrigada por aceitar Bruna. O convite. É um prazer para mim falar desse tema. Eu realmente acredito muito em a gente cuidar de pessoas. Eu acho que, no fundo, o grande patrimônio das organizações está nas pessoas, né? E estou bastante feliz com esse convite para falar um pouco que tem novidade recente, principalmente no Brasil, sobre esse tema. Então, super obrigada por esse tema que já vem de antes da pandemia, latente, mas agora tomou ainda mais visibilidade aqui no Brasil e nas empresas. Tá muito latente esse tema já há alguns anos, né? E agora parece que tá aí numa vertente exponencial. Mas antes da gente começar o papo, conta pro pessoal quem é a Mirela, aí rapidinho, por que você se enveredou nessa área de segurança, saúde, meio ambiente? Pois então, eu comecei lá na engenharia química, a minha ideia era ser engenheira química e trabalhar em plataforma de petróleo. Com capacete e tudo, eu também tinha essa coisa. E aí, a minha primeira experiência profissional foi numa siderúrgica, a maior siderúrgica do Brasil, uma das maiores do mundo. Foi assim, uma experiência profissional fantástica e eu comecei trabalhando na produção mesmo. Então, na época eu era a primeira mulher dentro da cearia, que é onde produz o aço mesmo. A única mulher, realmente precisava andar 800 metros para ir num banheiro feminino, uma realidade muito diferente, mais de 15 anos atrás. E essa experiência trouxe para mim realmente o amor pela segurança. Porque quando a gente vê ambientes, né, bastante robustos, uma siderúrgica, a gente realmente tem a necessidade de cuidar mais das pessoas, né? Altos riscos trazem pra gente processos, controles, procedimentos, né? Realmente mais robustos, mais rígidos e também uma capacitação maior das pessoas. E isso trouxe realmente um amor por esse cuidado e mudei o meu foco, que era para a plataforma de petróleo, para a área de saúde, segurança e meio ambiente. Então, engenheira química de formação, eu fui fazer a pós em segurança do trabalho, que também há mais de 15 anos atrás ainda não estava, né, com a visibilidade que tem hoje. E foi onde realmente começou a minha paixão por cuidar de pessoas, cuidar do patrimônio das empresas, realmente ter aquele cuidado no final do dia para que todo mundo voltasse para casa. Porque a gente gosta de trabalhar, a gente, né, tem paixão pelos nossos trabalhos, mas no fundo, no final do dia, a gente quer voltar para aqueles que a gente ama, para nossa família, senão nada disso faz sentido. Então isso fez muito sentido para mim. Então quando eu penso, né, que a gente teve um ano inteiro de trabalho e que todos os nossos colegas voltam para casa, para suas famílias, né, sem nenhuma lesão, sem nenhum machucado, esse é o maior resultado. Então foi lá que começou essa minha paixão pela área. Mudei o foco, né? Não fui trabalhar numa plataforma de petróleo e tô na área de saúde, segurança e meio ambiente até hoje, que é onde eu me encontro, eu me realizo. Não, e dá para perceber quando a gente fala contigo, né? E você sabe que isso é uma coisa assim muito... Eu compartilho muito dessa visão, apesar de eu ser de uma área diferente, então eu desenvolvi minha carreira em outras áreas e a maior parte do tempo em inovação.
Mas eu também comecei em fábrica e eu sofri um acidente já numa empresa. Eu não sei se eu te contei isso. Você não sabia. Eu sofri um acidente, assim, não muito grave, quando eu estava nos Estados Unidos, que eu trabalhava num laboratório com muitos perigos, e quando eu estava aqui no Brasil. E aí depois eu conto com a ideia aqui a gente falar de outras coisas, né, de conteúdo, mas eu me senti tão mal e fiquei, depois que aconteceu, eu fiquei pensando, gente, mas foi 1 minuto, 1 segundo, descuidei, e eu sempre fui uma pessoa super ligada com segurança, já fui a famosa Safety Champion e líder de comitê em várias áreas. E eu fiquei me sentindo muito mal e fico pensando naquilo, nossa, se tivesse acontecido um negócio, podia ter acontecido uma coisa muito pior. Então é realmente muito importante esse cuidado, né? Porque pode ser uma mudança de história de vida. Pode. Não, legal. E aí, para quem não é do mundo corporativo, conta um pouquinho o que faz a área de segurança, saúde, meio ambiente, que tem várias siglas em vários lugares, mas no geral dá para chamar assim. Bom, no fundo, a área de saúde, segurança e meio ambiente é para cuidar das pessoas, das comunidades e da sustentabilidade das próximas gerações. Então, basicamente, é uma área que cuida da segurança, da saúde de todos aqueles funcionários, para que eles possam estar bem para trabalhar, para que eles possam estar bem para voltar para suas casas. Então, com programas de saúde ocupacional, prevenção de riscos associados ao ambiente de trabalho, também um cuidado com o meio ambiente, garantir que produz de uma forma sustentável, de uma forma sem agredir o meio ambiente e garantindo a sustentabilidade das próximas gerações. Então, legal. De uma forma bem resumida, né, cuida das pessoas, das comunidades, do meio ambiente e do planeta para gerações futuras. Legal, mega importante, né? Então vamos lá, estamos aqui com as nossas colinhas. E fala um pouco, como é que você avalia a evolução do tema da saúde mental? Como a gente vai falar um pouco da saúde mental, apesar da sua área cuidar da área de saúde, segurança do ambiente, cuidar de N coisas, né? A saúde mental é um pilar importante. Como é que foi a evolução desse tema nas corporações nos últimos anos? Como é que você viu isso acontecendo com seus 15 anos de carreira? O que eu vejo, né? Que a gente teve principalmente uma mudança em relação a falar sobre o tema. E isso é muito bom. Eu vejo que a necessidade de falar sobre, discutir nos fóruns, nos comitês, ela está cada vez mais presente e isso traz um outro ponto que eu vejo mudança, que é em relação a não só a ampliação do debate, mas a conscientização. As empresas, elas veem que é cada vez mais necessário falar sobre o tema, que faz parte da estratégia. Não tem como eu pensar em pessoas sem pensar na saúde mental daquelas pessoas que estão ali dentro. Então, eu vejo uma mudança na ampliação desse debate, no cuidado com as pessoas. Eu vejo muitos programas de apoio psicológico, principalmente nas grandes empresas. As empresas oferecem esse tipo de apoio para os profissionais, mas o mais importante é essa questão da desmistificação. Então, passa a fazer parte do ser humano na sua integralidade. Eu não tenho como olhar para o ser humano, olhar para aquela pessoa que trabalha comigo sem olhar para a sua saúde mental. Faz parte do todo, faz parte daquele ser humano produtivo, engajado. Então, essa mudança de mindset é o que eu vejo que mais tem mudado nas organizações, além da mudança de modelo de trabalho. Essa eu acho que é também uma das principais mudanças nos últimos anos. E isso está muito relacionado com olhar para a saúde mental, né? Eu pensar em modelos mais flexíveis, em modelos mais ajustados com a necessidade das pessoas. Então, essas principais mudanças que eu vejo em relação à desmistificação e mudança do modelo de trabalho nos últimos anos. Não, muito. Eu também vejo isso. E assim, você acha que isso acelerou muito depois da pandemia? Demais. Demais, né? Foi um catalisador importante, né? Eu vejo que a pandemia foi uma lupa num tema que já existia. Que já estava lá e de repente as pessoas acho que começaram a se posicionar mais assim no sentido de não, eu não vou mais, agora eu tenho muito mais bem-estar, muito mais realização, muito mais
eu não vou abrir mão desse meu bem-estar físico-psicológico mais para outras coisas, como o trabalho remoto ou outras questões, né? Eu acho que deu uma acelerada. E a gente enxergou outras possibilidades. Que a gente nem sabia que... Muito. Eu tenho um conhecido de trabalho que ele tem, assim, né, um conhecido de carreira, de profissão, um colega mesmo de anos, e ele fala, nossa, se eu soubesse que eu passei tantas horas produtivas da minha vida num carro, eu teria pensado nisso muito antes. E olha, é curioso, porque é um profissional que ele tinha uma certa resistência ao trabalho remoto. Existiam, né, alguns paradigmas de que a gente não trabalha se for de casa. Que tem que ficar espiando. Que tem que ficar espiando. A cultura do controle. Então, a pandemia, claro, foi um momento difícil, né? Um momento que a gente não quer passar de novo. Mas ela, se a gente puder dizer ganhos da pandemia, eu diria que um grande ganho foi a mudança do modelo de trabalho. Não, legal. Acelerou mesmo, né? E aí me conta o seguinte, fiquei sabendo agora esse negócio de ser embaixadora de saúde mental nas organizações, né? Você falou que fez essa formação, conta um pouco sobre esse programa, eu nem sabia que existia. É um programa novo, eu fiz esse programa de formação no final do ano passado, então tive a oportunidade de encontrar vários colegas, líderes de RH, de área de SSMA, de outras empresas, executivos sêniores que estão com esse olhar para a saúde mental dentro das organizações. Então foi um programa desenvolvido pela Wales, né? Até Renata, beijo, foi assim uma ideia sensacional, de líderes de RH que se juntaram junto com profissionais de saúde, então psiquiatras, médico do trabalho, então realmente especialistas com muito conhecimento, vivência, e que pensaram, poxa, a gente precisa alavancar esse tema nas organizações. Mas quando a gente olha a capacitação dos profissionais, isso não existia no passado. Como que foi a capacitação de um líder de RH, de um líder de HSE nesse tema de saúde mental? Né? Então essa formação ela trouxe um pouco, né, de ferramentas, foi uma caixa de ferramentas para como que a gente lida nas organizações, como que a gente conduz e como que a gente apoia os líderes nessa jornada da saúde mental. Porque o grande ponto é esse, a gente precisa primeiro capacitar esses líderes. Então, é uma capacitação multidisciplinar, médicos, engenheiros de segurança, líderes de RH, para poderem conduzir as organizações dessa jornada da saúde mental. E foi um programa que aconteceu no ano passado. Foi a primeira vez? Foi a primeira vez. Agora, em fevereiro, eles vão ter um outro módulo, então super recomendo, porque realmente traz um diferencial do que a gente precisa conhecer, como que a gente apoia, né, a evoluir, como que essas organizações vão evoluir nesse tema. Porque por onde começamos, exatamente, né? É muito complexo, não é simples. Um espaço maravilhoso de troca, né? Então, como que cada organização tá, o que funciona, o que não funciona, né? A gente navegar por caminhos um pouco mais conhecidos nesse tema que é tão novo. A NR1, ela trouxe, né, a norma do Ministério do Trabalho, uma revisão no ano passado, que traz esse olhar de gestão de risco psicológico. Então, como que eu olho para risco psicológico no ambiente de trabalho? A gente olhava como times de saúde e segurança para risco físico, biológico, ergonômico. Os do mapa de risco lá. Exatamente. E o risco psicossocial? Então, essa própria questão de legislação é muito nova, veio do ano passado. A Lei 14.831, que é uma lei que ela traz, né, um pouco do conceito das empresas que têm certificação, que olham para esse tema, do ano passado também, março de 2024. Então, esses temas são muito novos. E a própria legislação fala muito o que fazer, mas não como. Então, nós, enquanto líderes de pessoas, precisamos realmente se juntar. Guiar o caminho e se capacitar para conseguir guiar, né, Mirella? Exatamente. Legal. E aí, nesse cenário, falando ainda um pouco assim de como é que está a evolução desse tema, como é que está Brasil versus mundo? Como é que é a sua visão? Você trabalha em ambientes, né, de multinacionais, então tem essa troca. Recentemente, ano
passado foi fazer uma palestra, né, num congresso em Berlim. Então, como é que você vê essas diferenças assim? O Brasil tem algumas práticas que pode absorver, tá melhor, pior? Um ponto que chamou muita atenção, inclusive nesse congresso que eu fui no ano passado, né, que para trazer um pouco de contexto, é o maior congresso de saúde, segurança e meio ambiente do mundo. Ele acontece anualmente e reúne profissionais da área do mundo inteiro. E um ponto que chamou bastante minha atenção foi o foco para a saúde mental. Claro, falou-se muito sobre riscos, perigos e riscos, né, de trabalho em altura, ergonomia, mas o foco desse ano foi saúde mental. E eu vi que as empresas, né, no mundo inteiro estão com esse olhar para esse tema, mas que quando a gente olha para países desenvolvidos como Suécia, Áustria, Canadá, o ponto de legislação já está bastante consolidado. As legislações olhando para esse tema e para os riscos psicossociais no ambiente de trabalho, elas já são mais antigas, né? Com isso, as empresas têm programas já mais consolidados. Então, eu pude ver lá alguns programas que a gente está começando a implementar no Brasil já bastante consolidados. E outro ponto que eu vejo assim que no Brasil a gente tem evoluído, principalmente depois da pandemia, principalmente as grandes organizações. Então, como eu falei, já tem debates sobre esse tema, apoio psicológico dentro das organizações, programas, ações, espaços de descompressão. Então, isso já vem acontecendo, mas ainda mais presente nas grandes organizações de maneira geral e no ambiente urbano. Quando a gente olha, né, e o Brasil é um país que tem ainda muita atividade no campo, ainda tem um pouco de negligência para esse tema, muito desconhecimento, que é um processo, logicamente. Então, eu vejo que o Brasil tem avançado muito depois da pandemia, mas principalmente nas grandes organizações e com um grande caminho ainda a percorrer. Por isso que é importante esses programas, né, de esse que você fez agora, de profissionais como você começarem a trocar para acelerar isso, né? Sem dúvida. Legal. Entrando um pouquinho agora falando de práticas e iniciativas atuais. Então, quais são as práticas mais recentes e inovadoras que você tem visto nas grandes corporações para promover a saúde mental? Um ponto que eu tenho visto muito importante é que as práticas de saúde mental, os programas de saúde mental, eles passam a ser estratégicos na organização. Então, não tem mais como eu pensar em uma organização evoluir sem olhar para a saúde mental. E eu vejo isso trazendo práticas inovadoras, como inteligência artificial. Então, eu vejo que várias empresas estão se utilizando disso, tecnologias, aplicativos para saúde mental, para você... hoje em dia, de meditação, essas coisas? De meditação. Hoje em dia, existem totens em que o funcionário, ele passa por esse totem, responde algumas perguntas, tem também reconhecimento facial, que consegue ver se aquela mesma pessoa está com uma expressão mais cansada, menos cansada, faz algumas perguntas antes de iniciar a sua jornada de trabalho. Então, algumas coisas bem diferentes nesse sentido. Programas de apoio personalizado relacionado à saúde mental, espaços e momentos de descompressão. E, como a gente estava falando, iniciativas de prevenção muito relacionadas à política de trabalho híbrido. Tá. Então, eu vejo que tem empresas realmente inovando muito em adequar essas políticas de trabalho híbrido com a realidade dos seus times. Então, realmente customizando. Personalizando. De acordo com o tipo de trabalho, com a rotina das pessoas. Com a rotina. Então, eu tenho visto bastante isso. E a inteligência artificial é o que eu tenho visto assim de mais disruptivo mesmo. Para a identificação desses sentimentos, de maneira preventiva. Então, não esperar que a pessoa traga um atestado de afastamento para que eu tenha alguma ação. Eu tenho ferramentas para identificar antes que aquela pessoa está trazendo sinais estressores. Nossa, muito interessante, legal. E deve ser super desafiador fazer essas coisas, principalmente em grandes organizações, de maneira customizada, né? Porque é um desafio, eu acho, que para as corporações, como fazer isso, como lidar, mas por que aquele time tem, por que não tem?
Então, acho que os líderes têm que estar realmente muito capacitados para isso, né? Mas tem organizações fazendo isso já, Tem então. organizações fazendo, Que né? Eu, legal. inclusive, tive experiência pessoal com isso. E eu vejo que é o caminho. Né? A gente realmente utilizar do recurso, utilizar das ferramentas para ajudar e orientar os líderes para qual caminho a gente precisa ir para realmente atender aquele público. E não tem receita mágica. É realmente entender a necessidade daquela população, seja uma população que tem um trabalho um pouco mais presencial, um trabalho um pouco mais remoto, um trabalho de campo, se é alguém que fica o dia inteiro no escritório, se é alguém que passa mais tempo no carro visitando o cliente. Então, esse é o grande, a grande sacada. Exato. Você sabe o que você está falando e eu estou aqui lembrando, né, de avaliações de performance em empresa, essas coisas, e aí os líderes, né, eu como líder pensava muito como é que eu dou condições para essa pessoa dar o melhor dela, né, aprender melhor, performar melhor, sentir mais satisfeita, tal. E aí isso tem muito a ver com isso, né, de aquela pessoa naquela função, como é que você extrai o melhor disso? E a gente nunca pensou, pelo menos eu na minha jornada, né, ou de ter essa experiência dessa maneira. Inclusive, tem tudo a ver com isso, né? Super. Inclusive, um desses aplicativos que eu tive contato, ele traz, através de inteligência artificial, as respostas para entender quais são os tipos de iniciativas que eu tenho que ter para aquela população. Então, para essa população, eu tenho que focar em descompressão, ou eu tenho que focar em ginástica laboral, ou eu tenho que focar em fomentar mais atividades físicas. A gente teve uma equipe que trouxe que precisava fomentar um pouco mais os contatos, as relações entre eles. Então eram momentos de cafezinho, um momento fixo de reunião de equipe com happy hour, um coffee, um negócio. Um coffee, momentos de celebração dos aniversariantes do mês, iniciativas que a gente até tinha no passado. Mas o que funciona mais para cada time? Né? A gente teve equipes que criaram grupos de corrida. Então, isso tudo traz momentos de conexão, de competição saudável e que retomam, sim, a saúde mental e um ambiente de engajamento com os colegas. Nossa, olha que legal. E faz muito sentido, né? Super, porque a gente passa horas, né, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos times. Então, se aquilo não for prazeroso, se aquilo não trouxer realmente reconexão, recarregar as baterias, fica muito pesado, né? Então, a gente precisa realmente tornar aquele ambiente em que a gente passa tanto tempo um ambiente que faça sentido e que seja prazeroso. Não e assim, eu estava lendo outro dia que grande parte das pessoas que sofrem burnout, por exemplo, né, a síndrome do esgotamento, acho que se chama síndrome do esgotamento em português, ou se usa burnout mesmo, né? Elas são muito engajadas no trabalho, no sentido, elas amam muito o que elas fazem. Então, quer dizer, já existe esse elemento, mas faltou alguma outra coisa ali, porque é uma síndrome que está correlacionada com o ambiente de trabalho, que não tinha. Exatamente. Então não era o engajamento. Então, que pode ser um senso de pertencimento. Ou um ambiente ali que não é saudável. Pode ser um clima que não é amistoso. E aí como é que você faz isso ser mais... Ou de repente a pessoa trabalha num... Eu tinha casos de quando eu era líder, né? A pessoa trabalha, às vezes era uma ação de ergonomia, a pessoa acabava se estressando porque tinha ali uma coisa que não necessariamente dava dor, mas era uma atividade ruim de fazer, físico. Que você não ia pegar num risco ergonômico, ou às vezes tinha um risco ergonômico, vou ter que tirar, vou ter que trocar, é um teste feito assim, mas tem que fazer assado. Um ambiente que não tem segurança psicológica, isso é um dos principais pontos. Que se fala muito, né, sobre segurança psicológica, né, no ambiente de trabalho, de poder falar uma coisa abertamente, né. Legal. E aí, na sua opinião, quais são os programas mais eficazes, se é que você pode dizer isso, porque você acabou de falar que é customizado, né? Mas para engajar os colaboradores em relação ao cuidado da saúde mental, assim. Fala um pouquinho sobre isso. Você já falou que é personalizado, mas o que você acha que é mais legal? Eu falo assim, não deduza, escute. Não fale para as pessoas o que elas precisam, escute o que elas querem. E isso eu acho que é uma ferramenta muito poderosa e que, inclusive, o que eu tenho visto assim que mais traz resultado, inclusive nesse congresso que eu fui, teve uma palestra de um colega australiano
E na Austrália, eles têm, numa das universidades, um dos programas pioneiros de psicologia para a área de saúde e segurança do trabalho. E ele trouxe uma abordagem que eu achei sensacional, falando que não existe programas voltado com risco do trabalho, mais risco físico, mas que fez todo sentido para esse tema também, que não existe um programa melhor, existe um programa mais adequado e com o melhor suporte da liderança. Então, a questão é você ouvir, entender. Eu estava falando de que a gente tem pessoas que trabalham o dia inteiro no escritório, tem pessoas que trabalham mais o dia a dia no carro, visitando o cliente. Então, aquele programa que serve para aquele público que está o dia inteiro no escritório, se você utilizar aquele mesmo programa achando que vai funcionar para aquele time que está em campo, você está fadado ao fracasso. Porque você precisa entender a necessidade daquele público. E para isso não deduza, escute. Então eu tenho visto programas de saúde mental que focam muito em rodas de conversa. Primeiro diagnóstico. Antes disso, um passo antes. Sensibilização e capacitação da liderança. Sim. Vamos falar sobre esse tema, vamos trazer um programa de saúde mental. O que isso implica? Preparar os líderes para estarem abertos genuinamente, porque senão não funciona. Então, eu primeiro preciso quebrar paradigmas, quebrar preconceitos, que ainda existem muitos, né? Seja por uma questão geracional, seja por uma questão de como vinha o ambiente de trabalho, né? Há anos atrás, o ambiente veio se transformando. Então, a gente tem uma bagagem histórica que a gente precisa romper se eu tenho uma questão de saúde mental, eu sou fraco? Até pouco tempo atrás se falava muito assim, hoje já começa a falar, eu mesma falei isso muitas vezes, tem que separar o trabalho, você não separa, você é a mesma pessoa, né, que vive essas duas coisas e quando eu tô trabalhando, eu não desligo, eu não tenho mais filho, não tenho mais marido, não tenho mais gato. Mas a gente falava isso até ontem. Integral, até ontem, né? Exato. Então você aquele profissional, ele é o pai, ele é o profissional, ele é o marido. Então a gente entender um pouco do que a pessoa precisa, né? Do que aquele público precisa. Então, escute, né? Não deduza. Traga programas customizados, pergunte realmente o que as pessoas sentem falta, rodas de conversa, diagnóstico. Depois, capacite as lideranças e traga programas que realmente vão estar conectados, porque um grande desafio que a gente tem é engajamento. Eu posso trazer programas, benefícios, mas se aquele profissional não entende o valor daquilo e que aquilo faça sentido para ele, a gente não vai ter engajamento. E de dar feedback também, isso não tá fazendo sentido para mim, ou, né, depois, né, fica aquele pessoal, tem que cumprir essa... Aí piora, isso, né? Isso tá aberto para mudança e para mudança de rota, se necessário. Legal. Escute. Muito bom. E, bom, você já falou bastante, né, do papel da liderança, que acho que é papel pivotal, né, como em qualquer processo de mudança, né, ou de guiar, e é muito difícil também, porque a pessoa tem a necessidade e ao mesmo tempo tem que guiar os outros, mas é a missão, né? Exato. Que o líder aceita quando aceita ser líder. Vai guiar um time por um caminho que ele também não sabe percorrer. E aqui eu tenho um exemplo bastante, que chamou muito a minha atenção, de um colega, líder sênior de RH de uma grande empresa, e ele trouxe um exemplo que eu achei muito curioso, que ele foi contratado para essa empresa que ele está hoje para conduzir um programa de saúde mental. Saúde mental, qualidade de vida, reduzir absenteísmo, enfim. E aí, quando ele foi olhar, ele viu que os grandes líderes estavam com férias atrasadas, não tinham momentos de descompressão, momentos de atividade física, momentos de qualidade de vida. No limite. Exato. E aí ele trouxe, né, e falou assim, pessoal, a gente quer realmente mudar isso? A gente quer de forma genuína? Então vamos falar verdades difíceis, mas necessárias. Que mensagem que eu passo para o meu time quando eu não tiro férias? Que tirar férias é ruim, que se eu tiro férias eu estou trabalhando pouco, que aquilo não é importante. Então, primeiro passo,
eu não quero mais ver líder com férias atrasado aqui. Vamos fazer esse combinado? Segundo passo, qualidade de vida, atividade física. E aí foi uma coisa tão bacana que ele trouxe para mim, que os líderes começaram a cobrar dos seus times, você precisa tirar férias, tal, não sei o quê, e começaram a fazer vídeos que foram viralizando dos líderes praticando atividade física. Então o VP saindo do trabalho, indo jogar tênis. Um dia que ele saía um pouco mais cedo, a Short Friday, e que ele dedicava para fazer uma terapia. Então, é o walk the talk mesmo, né? É aquela história, as suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você fala. Então, qual é o maior papel do líder? Exemplo. Escutar, exemplo, né? Exato. É isso aí. Então, primeiro a gente precisa transformar os líderes da organização. Eles precisam realmente internalizar que saúde mental não é brincadeira, não é bobeira, é importante. Cuidar deles, né? Porque senão não vai si conseguir cuidar do outro. Dos seus times. É a mesma coisa quando você está se afogando, né? Se você... para você salvar alguém que está se afogando, você tem que estar bem ali. Se você está se afogando, vai afundar os dois, né? Exato. Então tem que Até cuidar. na pandemia, a gente teve um combinado, né? Eu com o meu time, que eu falei, pessoal, a gente tá... E teve um momento, assim, na pandemia, que parecia que todo mundo tinha uma necessidade de estar o dia inteiro em Zoom, né? Em reunião. Porque se eu não tô em Zoom, se eu não tô em reunião... Parece que eu não tô trabalhando. Achar que eu não tô trabalhando. E eu falei assim, pessoal, vamos parar todo mundo aqui, porque daqui a pouco a gente vai ter um problema físico, né? Necessidades fisiológicas, isso é básico. Então a gente tá uma reunião atrás da outra, a gente não tem tempo para tomar café, para comer, para ir ao banheiro. Então o negócio é o seguinte, vamos combinar entre nós, não tem mais reunião de meia hora, nem reunião de uma hora. As de meia hora vão ser de 20 minutos e as de uma hora a gente vai marcar 45, para a gente ter ali os 15 minutos, 10 entre uma reunião e outra, para se cuidar. Porque daqui a pouco tá todo mundo aqui estafado, cansado, com infecção urinária, que não vai no banheiro, com gastrite porque não come. Então eu acho que esses pequenos combinados que não fazem diferença, aliás, pelo contrário, a gente passou a ser mais produtivo, ter reuniões, né, com mais propósito, com pauta, gente, com peraí, combinado. volta aqui que a gente tem que Exato, resolver esse assunto. A gente passou a ser mais disciplinado e ter mais qualidade de vida. E às vezes é difícil colocar esse limite, só é difícil colocar esse tipo de limite quando você tem alguma barreira para cima, né? Então, isso que você falou dos líderes, né, estarem abertos e capacitados é fundamental, porque senão organização nenhuma coloca se não tem... Se até o topo isso não está bem alinhado, né? E você está falando e eu estou me lembrando da situação, uma situação correlata, mas diferente. Quando eu me tornei mãe, você deve ter passado pela mesma coisa. O nosso tempo, de repente, ficou que era assim, né? Trabalhava à noite, fazia uma coisa. Ficou assim? Cara, eu tenho das 8 às 5, porque depois eu vou buscar minha filha, eu vou levar minha filha. Meu tempo não é mais meu. Então, eu não tenho mais, vou chegar em casa, vou fazer aquele negocinho, E aí, eu comecei a ser muito mais diligente, a necessidade fez a coisa acontecer com o meu tempo, e eu comecei a ficar muito mais produtiva do que eu era antes. Então, acho que tem muito a ver com isso também, da gente dirigir o nosso tempo para as coisas importantes e saber usar bem o tempo. Tempo com propósito, exato, né? E a gente vira assim organizada. Organização, planejamento e foco, parece que depois que, né, a gente vira mãe, aquilo... porque realmente você tem aquele tempo. E a gente vê que a gente consegue fazer mais com menos tempo, mais de uma maneira melhor, e também avaliar o que é necessário, o que eu posso, né, deixar de fazer, por que não? Porque às vezes eu deixei de fazer aquele negócio, exato, mas ninguém morreu, não aconteceu nada. Exato, então eu vejo que isso também é um ponto que a gente precisa olhar, pensando na nossa saúde mental. Não, total, muito legal. Então tá, então a gente já falou das oportunidades, das coisas novas, né, do contexto. Eu queria que você falasse um pouco, antes da gente partir para desafios, obstáculos, você já trouxe um pouco, mas eu tenho umas perguntas um pouco mais, para a gente entrar um pouco mais nesse assunto. Eu queria que você contasse um pouquinho dessas leis novas. Então, você mencionou da NR1 sobre mapear esses riscos. Então, o que de lei no Brasil surgiu? Em relação à saúde mental, especificamente? A gente teve uma revisão da NR1, né, que é a norma que fala de riscos associados ao trabalho, e ela traz uma revisão falando dos riscos psicossociais também,
que não existia esse olhar, né? E a 14.831, que ela realmente certifica as empresas que olham para a saúde mental, e a empresa precisa comprovar que tem de fato programas robustos focado no bem-estar mental dos seus. Então, para certificar, precisa, mas para certificar como um todo ou é uma parte dessa certificação? Para certificar como exatamente. Exato. Tá, legal. Para certificar como um todo, precisa ter esse foco e ações concretas. Exato. E resultados, e mostrar que realmente são ações que têm abrangência para toda a empresa. Como qualquer outro item de segurança ou de qualidade, exatamente, né? Porque é uma certificação. Exatamente. Que legal, não sabia. Como uma auditoria de trabalho em altura, de trabalho a quente, de espaço confinado, a empresa precisa realmente comprovar que ela tem programas robustos focados para a saúde mental e apoio psicológico. Disponibilizar para os colaboradores o atendimento, o suporte. Como é que é isso, Mirela? Conta um pouco para mim. Eu não vivi muito isso em empresa, eu peguei um começo, né? Conta um pouco, como é que é essa questão de disponibilizar? Esse é um ponto, Bruna, que ele é muito delicado, né? Porque a gente precisa garantir a confidencialidade. Então, é muito importante que as empresas tenham esses programas e esse apoio psicológico fora da empresa. Porque ainda existe um receio, como eu estava falando, se eu tenho uma questão mental, eu sou fraco, eu não sirvo para esse trabalho. Então, para que esses programas sejam de fato efetivos, eles precisam garantir a confidencialidade. Então, é muito importante que seja um programa, né, contratado por uma empresa externa, com credibilidade, para que como se fosse um canal de compliance mesmo. Né? Tá. Que ele vai disponibilizar terapeutas. Exatamente. Para acolhimento. Exatamente. Ou para consultas regulares, caso seja identificado algum fator de risco. Via convênio que a empresa também fornece. Exatamente. Tá. Né? Então, esses programas eles precisam existir, né? E a empresa precisa mostrar sustentação. E um ponto que, inclusive, a gente discutiu nesse programa de embaixadores é que a lei surgiu em março do ano passado, ela fala um pouco do que tem que ter, mas ainda não tem o como. Então, a gente vai vivenciar, a gente vai experimentar ainda essa implementação e essa acreditação dos órgãos fiscalizadores nesses programas. Então, a gente vai ter um processo realmente de implementação, experimentação e revisão, né? Porque a gente vai ter que experimentar isso tudo para ver como que isso tudo se acomoda, como que progride. E as empresas têm muita dúvida ainda, né? De como fazem isso tudo. E compartilhando boas práticas, né? Vai ser um processo, né? Um processo, exatamente. Mas o mais importante é que a gente tem um viés já de legislação. Que está colocando no mesmo patamar que outras coisas, né? Exatamente. Isso é muito importante. Exatamente. Não, legal esclarecer isso. E aí vamos para os desafios e obstáculos. Então você já trouxe alguns. Mas quais que você entende, além da questão da liderança, né? Do que você já trouxe, que são os maiores desafios para se implementar programas de saúde mental nas empresas? O primeiro que eu ainda vejo é o estigma em torno do tema da saúde mental. Então a gente realmente precisa romper essa barreira, esse estigma de que saúde mental ou não é importante, ou que a pessoa não pode falar. Então, a gente precisa... Que é um sinal de fraqueza, que é um sinal de vergonha. Então, né? Esse nos top desafios, eu diria que é o top 1. Outro ponto, falta de conscientização e prioridade. Então, existem organizações que ainda não têm esse engajamento, essa visão de todos os líderes de que é importante, que esse tema não pode ficar para depois, que já passou da hora da gente olhar para isso e, de fato, priorizar, trazer para a agenda estratégica dos líderes, que esse tema realmente seja foco e prioridade. Outro ponto que eu vejo é uma resistência à mudança, porque quando a gente fala nesse tema, a gente está falando de mudança de cultura. Nossa, Então, isso precisa estar dentro da cultura da organização. Ou essa mudança precisa ser super
bem gerida para que ela aconteça de maneira sustentada, positiva, né? Ela precisa ser sustentada, ela precisa ser suportada. E aí vem um ponto que é muito importante, que é capacitação e treinamento. Eu tirar esse estigma, trazer um pouco da importância e capacitar esses líderes para receberem seus times, para acolherem de forma genuína. Então esse é um desafio, né? Também para que os líderes tragam metas compatíveis, metas que sejam executáveis, metas que sejam adequadas, né, com manter uma saúde mental do time. Também como eu falei, falta de capacitação dos líderes é um ponto que a gente precisa olhar. Recurso. Esse é um ponto importante. Quando a gente fala de saúde mental, ainda tem muitas pessoas que pensam quanto isso vai custar. E isso não necessariamente precisa custar muito dinheiro. A gente precisa ser criativo. Existem pequenas mudanças no ambiente de trabalho que muitas não têm custo, mas que mudam cultura, que mudam clima e que trazem uma mudança na saúde mental. A própria segurança psicológica, quando a gente pensa, psicológica. O quanto custa? Exato. É o tempo dos líderes que estão ali, é papel deles trazer essa segurança. Então, assim, é parte dos papéis e responsabilidades, né? Não deveria custar, você não deveria precisar de recursos, né? Mas algumas coisas vão precisar de recursos. Exato, né? Algumas vão. E nessas, a gente precisa ser realmente cirúrgico para garantir, e por isso a importância do diagnóstico, ouvir as pessoas, para a gente mapear o que eu vou precisar de fato investir recurso de pessoas, de tempo, e o que é um recurso de fato monetário, né? Então isso é bem importante. Outro desafio que eu vejo é dificuldade em mensurar resultado, porque uma pergunta que surge mas como que eu vou medir se isso funciona? Quais são os resultados que a gente vai ter se a gente implementar programas de saúde mental? Então, esse é outro desafio que eu vejo. E manutenção e sustentação dos programas. Porque a partir do momento que eu olho para esse tema, que eu escuto as pessoas, que eu trago esse tema, gera uma expectativa. Então, passa a ser um desafio manter e sustentar essa mudança. Essas mudanças, esses projetos, esses processos, essas ferramentas que eu vou oferecer para os times, os programas, eles não podem ser fogo de palha. Eles têm que ser sustentáveis, porque senão eu perco as pessoas no meio do processo. Isso vai gerar uma expectativa nas pessoas, isso vai gerar uma mudança de cultura, vai gerar ali vou tirar as pessoas da zona de conforto, vou gerar um desconforto saudável, né? Uma mudança. Então eu preciso realmente sustentar isso. E se qualquer processo de mudança, principalmente em relação a esses temas tão complexos, se ele não é bem gerido, né, fica o efeito contrário, depois dá mais ainda desgaste, nossa, eu investi tempo, eu tive expectativa, e aí aquele negócio não rolou. E esse é outro desafio, porque a gente tem, às vezes, expectativa de mudanças grandes a curto prazo, né? E esse é um ponto que, quando a gente fala em mudança de saúde e segurança, a gente fala em mudanças de estágio de evolução de cultura que demoram 5 a 7 anos. Então, o que eu vou colher? Alinhar expectativas. Isso é super importante. O que eu vou colher a curto prazo? O que eu vou precisar investir energia para que eu tenha uma sustentação da mudança? E o que eu vou colher só na frente, sim, por que não? Mas é aquela coisa, né? Se você não faz, você pode até demorar para ver o benefício positivo, mas o negativo com certeza você vai ver rapidinho, né? Exato. Que é não treinar funcionário, não valorizar, a gente cai nessa questão também, né? E não, muito legal. E aí, você já puxando o gancho para falar um pouco de impacto e resultado, porque temas assim são muito difíceis de mensurar. Quem vive a realidade corporativa sabe, e assim, como líder, né, fazendo advogado do diabo, nossa, super importante
o tema, mas e precisa de priorização, precisa de dinheiro e tal. Mas aí você é um líder, você tem isso, você tem o projeto X, que senão a empresa não vinga e, né, tô dramatizando aqui. E aí não tem empresa para também todo mundo. Tem o outro projeto, de repente, de uma super instalação para uma questão de segurança física, que custa dinheiro, né? Geralmente ações assim custam de instalação, que são super necessárias. E aí? E aí você precisa se respaldar em algum ponto para tomar essa decisão. Então, queria que você contasse um pouco de como é que você mede ou mediria, né, porque é um tema recente, o impacto de um programa ou impacto de ações ou a saúde mental de maneira preventiva, que você trouxe que já está acontecendo, que eu nem sabia. Então, conta um pouquinho disso, de quais são as métricas. Como você falou, é bem desafiador, né, porque tem organizações que nem olham para temas, pontos que são sim métricas. Algumas pensam só em absenteísmo. Se a pessoa está faltando. Que a pessoa está faltando, atestado. E já olham, pelo menos, mas algumas nem isso. Mas a gente esquece de olhar não só para o absenteísmo, mas a gente precisa olhar para presenteísmo. Que é o quê? Pessoas mais engajadas, uma redução sim do absenteísmo, redução do turnover. Então, eu tenho uma redução nisso. Redução de dias de afastamento, de atestados, enfim. E também em produtividade e pesquisa de clima. Então, pesquisa de clima diretamente conectada a isso. De maneira preventiva também, né? Não só para medir. Porque vai trazer muitos insights do que está trazendo. O que aconteceu aqui, né? Segurança psicológica. É importante também ter nas pesquisas de clima indicadores desses temas. Então, pergunta simples. Tenho liberdade na minha organização para falar o que penso? Se eu tenho um resultado baixo na pesquisa de clima nesse item... Tenho medo de retaliação? Eu tenho um problema de saúde mental que pode estar associado a isso. Se antes de eu ter programas de saúde mental, o meu resultado nessa pesquisa de clima era 2, né? Onde a gente pensa que 1 é quase nada e 5, por exemplo, é muito. Eu tenho pouca segurança para falar o que penso. E depois desses programas eu passo a ter bastante ou muito... Você já tem um indicativo. Já tem um indicador. Se eu passo a ter uma redução no número de dias de afastamento, se eu passo a ter uma redução de rotatividade naquele time, são indicadores de que esses programas estão de fato funcionando. E geralmente a gente sabe, né, que quem já viveu muito com pesquisa de clima sabe que quando você tem esse tipo de pergunta, me sinto à vontade, né, sinto que eu posso falar o que penso. Não sinto medo de retaliação, ou quando cometo um erro, né? O que acontece? As pessoas têm muito medo de errar. Existe bastante em algumas empresas essa cultura de o erro, vamos procurar já o culpado, né? E não aprender com aquilo. Você vai olhar a rotatividade, então como é que é a taxa de... O turnover desses times é mais alto. Você vai... É fato, é um fato. É ação e reação, é um espelho. Você olha e você vê que... Sem dúvida. E aí dá para monetizar, porque quanto custa? Perder um funcionário e contratar outro. Exato. Quanto custa repor o funcionário que não deveria ter saído? Dá para monetizar mais ou menos, porque a gente sabe que tem coisa que não monetiza e que você perde no meio do caminho. Claro, né? Mas o quanto custou repor o funcionário que não deveria ter saído? E aí o afastamento é a última coisa, né? É o que você está medindo quando porque aí eu já foi tudo pro... Eu já tive a perda. A pessoa já ficou doente, a pessoa já precisou se ausentar, a pessoa já está vivendo um sofrimento mental, é a última coisa. Pode ser que não tenha mais volta, não é no sentido de... Pode ser que não tenha mais volta para a empresa, pode ser que, né? Então, eu tenho que olhar antes disso tudo. Eu tenho que olhar para a pesquisa de clima, para olhar que aquele time a gente está tendo alguma questão de dificuldade de falar o que pensa, ou que eu tô tendo workload. Se você, então, pegando a pesquisa de clima, ali os principais, tem várias coisas que dá para explorar, mas que você diria da tua experiência, das trocas que você teve sobre esse tema, que são mais assim, aqui a gente tem pontos mais nevrálgicos relacionados à saúde mental. Então, você falou segurança psicológica, que mais que a gente Pertencimento. Isso é muito importante. Sentir que é parte daquilo. Sentir que é parte daquilo. Confiança na liderança. Só a pesquisa de clima que a gente não pensava por essa ótica. E o workload. Isso reflete, muitas vezes, equipes em que as empresas até têm políticas de trabalho híbrido ou que elas têm banco short de hora, time, ou banco de horas, mas
naquele time ninguém consegue fazer short Friday. Ninguém consegue tirar férias. E aí quando você vê o líder... Quem não conhece? Alguém que não consegue tirar férias, que tá sempre... Exato. Eu era essa, Deus, não tenho tempo. Eu era dessa, eu falei, gente, eu quero ser... E se sente culpada por isso ainda. Eu quero ser quem consegue. O que eu faço pra ser quem consegue? Exato. Sabe? E aí, depende da gente, lógico, né? Mas alguns ambientes impõem alguns tipos de... Então, ou é assim ou sai, né? E isso vai gerando baixo engajamento ou esgotamento. Uhum. Então, tem um monte de coisas ali específicas da pesquisa de clima. Que são termômetros, sem dúvida. Sem dúvida. Nossa, que legal. Que vai um pouco naquilo que eu falei. Escute as pessoas, vejam os sinais que elas estão dando e o que elas estão falando. Não deduza, pergunte. E você sabe que isso que você está falando, eu acho que faz muito sentido. Você está falando e eu estou começando a lembrar de situações, assim, falando, nossa, olha só que insight que você está trazendo. Eu tinha uma funcionária, se ela estiver assistindo, ela vai saber que é ela. Eu tinha uma funcionária que eu tinha que brigar com ela para ela trabalhar menos. Eu não sei se você já teve funcionária assim. E a gente tinha no nosso time, né, era uma questão da empresa, de pressão, de uma série de coisas. Minha também, eu tinha uma responsabilidade enorme nisso, de carga de trabalho. E a gente trabalhava muito e tinha muita pressão de prazo e tal. E ela queria ficar até mais tarde, trabalhava de madrugada. E eu falei, gente, não, vou te monitorar. Não pode, falei, não pode. E eu nunca fui de monitorar funcionário. Falei, se fizer seu trabalho, se tiver 4 dias por semana na praia e entregar o que você tem que entregar, pra mim... É a cultura da confiança e da entrega. Porque se eu não confio, gente, não faz sentido, não é bom pra ninguém, né? E aí ela, não vou ficar, tal. E aí teve um dia, eu lembro que eu fui trabalhar e a gente já tinha feito esse combinado. E aí eu tava falando com uma outra pessoa, falou, não, mas eu via fulana de tal e tal. E era tipo 10 horas da noite, porque a gente tinha turno, né, no lugar de trabalhar. E eu, o que eu tenho que fazer? Mas eu tava fazendo aquele teste, mas eu queria muito. E aí, você vai olhar para o contexto, a pessoa tem outras coisas que vão trazer um benefício para aquela pessoa. E não necessariamente eu ficar controlando isso neste momento. De repente, tem um outro momento que você vai precisar ter prova, ela estudava, era mais nova, não tinha filhos. Então, está num momento da sua vida que não é necessariamente isso. Você tem que olhar, não estou falando que não tem que olhar, mas eram outras coisas. E já alguém que tem filho, putz, é horário, a gente sabe disso. Você já tem uma questão com horário muito maior do que quando você não tem, você tem aquele compromisso. Então, vem na cabeça muito essas peculiaridades mesmo de cada um, a fase da vida, né? A mesma pessoa mudou de fase, é outra demanda, né? Por isso que é importante também o líder olhar um pouco para essa questão do autoconhecimento. E como é que olha para isso nas corporações? Fala para mim. Tem que ter muita coragem. Mas como é que é essa jornada do líder e autoconhecimento, assim, e falar sobre isso, sem ter aquele viés de, tipo, as pessoas não podem olhar... Eu tive uma situação, o que você está falando? Você não é psicóloga, sabe? Não é... E aí, como é que você trata isso? Do autoconhecimento nas organizações, para olhar a saúde mental, para olhar a tua jornada profissional? O que eu vejo é que o profissional, né, o líder, ele tem que entender isso como necessário. Porque muitas vezes aquele líder, ele não consegue ter certos comportamentos com a equipe por uma questão dele. Aquilo não é sobre a equipe, é sobre ele. Tá. Aí você está falando especificamente da liderança, né? Não Exato. Necessariamente de desdobrar. Entendi. Mas aí, como é que você traz isso para a liderança, assim? Falado sobre isso? Conscientização e treinamento. Conscientização e treinamento. Tanto que hoje a gente tem várias empresas no Brasil que fazem esse serviço de diagnóstico, plano de ação e monitoramento para evolução de saúde mental. Ah, é? Sim, a gente já tem, tem empresas mais pioneiras, hoje em dia tem várias. Empresas brasileiras ou empresas estrangeiras? Empresas brasileiras. Que legal! Sim, com equipes multidisciplinares, especialistas de RH, médicos, psiquiatras, que apoiam as organizações nesse diagnóstico, trazem uma construção junto de um plano de ação. Esse é o modelo que eu mais gosto. Existem empresas que trazem um plano de ação formatado, né,
muito complicado, porque o que serve, um pouco a gente estava falando da personalização, mas essas empresas que têm um trabalho, né, um pouco mais maduro, elas realmente trazem esse plano de ação personalizado. E pensando na liderança, a primeira etapa o autoconhecimento. Realmente uma capacitação, desmistificação e treinamento da liderança. Mostrando quais são os papéis, responsabilidades da liderança nesse contexto. Não, que legal que a gente está falando disso, porque isso serve para muitas coisas, não só para esse tema, que é um tema que já impacta em muitas coisas importantes, tem um ponto, né, Bruna? A gente está falando, e você deve ter observado na minha fala, que eu bato muito nesse papel da liderança. Por quê? Porque quando a gente fala em saúde mental e olhar disso para a organização, a gente está falando em cultura. E cultura, para o que quer que seja, tem que ser top-down. Então, por isso eu estou falando muito na liderança. Mas eu não queria deixar de falar no papel do indivíduo. Porque as pessoas só fazem com a gente, no fim do dia, aquilo que a gente permite. Né? Então, é muito importante também o papel do indivíduo. Eu não estou tirando a responsabilidade do profissional. Eu estou focando no papel da liderança, porque a gente fala de uma mudança de cultura, mas eu não queria deixar de falar desse papel do indivíduo. E para o indivíduo poder também olhar para ele, ter uma busca, né, de um apoio psicológico quando identificado num diagnóstico desse, que naquela equipe tem pessoas que realmente estão numa estafa mental, um caminho de um burnout. Então, para esses profissionais que nesse diagnóstico aponta que já estão com risco elevado, a gente direciona para um acompanhamento pessoal. E aí é uma jornada não só da empresa, do profissional que apoia, mas também do indivíduo. Mas para esse indivíduo poder também aceitar essa ajuda, aquilo tem que primeiro garantir a confidencialidade, que é um ponto que eu trouxe aqui como muito importante, e também fazer sentido para ele. Por isso a importância da capacitação e da desmistificação. Porque se ele não acreditar que aquilo tem um sigilo e que aquilo vai fazer uma mudança, não vai funcionar. O papel do líder, como você trouxe, eu acho que faz muito sentido tudo isso que você está trazendo. Ele tem que dar as condições para que aquilo aconteça, tem que dar um exemplo, tem que dar o caminho. Assim como pais dão caminho para os filhos, né? Tem muita coisa correlata aí. Mas o funcionário também tem que querer, tem que fazer a parte dele, o colaborador. O líder facilita, mas quem faz a carreira é cada um. Cada um tem a sua jornada, né? E aí, já indo para o futuro, né, da saúde mental das organizações. Então, você deu um panorama super legal de como é que tá, dos desafios, o que tem de novo. E como é que você vê o futuro nas empresas? Para onde você acha que isso vai evoluir? Eu vejo que vai evoluir numa tendência de estratégia, como eu já falei algumas vezes. Porque hoje ainda não está atrelado à estratégia, então eu vejo que isso vai estar realmente com foco em ações proativas e preventivas. As empresas não vão esperar chegar um atestado, ter um afastamento, então cada vez mais programas, diagnósticos e ações para prevenção, porque as empresas vão começar a colher resultado e aquelas que ainda não têm vão ver que as que têm estão sendo diferenciadas em atração, retenção e resultado. Então não vai ter como fugir disso. Vamos evoluir em educação, capacitação, vamos ter cada vez mais a colaboração de profissionais multidisciplinares mais gabaritados e com mais vivência disso tudo, né? Porque a lei ela é do ano passado, então a gente vai evoluir muito nisso. Vai colher mais ferramentas também para gerenciar isso tudo e realmente vai fazer parte de um papel de sustentabilidade do negócio. Não vai ter como progredir, as empresas não vão ter como crescer sem olhar para o principal patrimônio, que é humano, e nesse ser humano existe uma partezinha que é a mais importante, que é a saúde mental. Vira uma coisa, a saúde é saúde mental, eu tenho que devolver esse serzinho, né, como você começou lá atrás, né, igual ele chegou.
eu vejo, agora lembrando a pergunta que você fez do que eu vi de evolução ao longo desses anos, eu lembro que há quase 10 anos atrás, quando eu estava numa aula de psicologia positiva, não, nem de psicologia positiva, era um outro tema, agora eu lembrei, teve uma cadeira de uma psicóloga que ela trouxe um exemplo, e eu nem era mãe na época, isso me gerou assim um impacto, que eu fico pensando como seria hoje, que ela trouxe de um aluno que a escola chamou, um menino, se não me engano tinha na faixa de 7 anos, que a escola estava um pouco preocupada com alguns comportamentos dele, alguns desenhos, enfim. E aí a escola recomendou que ele fizesse um acompanhamento psicológico. Resumo da história. Chegou-se nas sessões de terapia com o aluno e com a família que estava refletindo na agressividade, nos desenhos e no comportamento do aluno, um assédio moral que o pai estava recebendo do chefe no ambiente de trabalho e não sabia lidar com isso. Então, olha onde que foi parar. Aonde que isso foi parar. O papel, a responsabilidade, o compromisso que a gente tem em torno desse tema de saúde mental, ele não envolve só aquele profissional que está atrás do computador. Ele envolve toda uma cadeia. Então, a gente precisa olhar para isso não só enquanto organização, mas enquanto sociedade. Nossa, pensar nesse tipo de impacto, né? Principalmente a gente que é mãe. Exato. Mesmo eu lembro não que quando eu ouvi aquilo, eu fiquei tão impressionada, e eu nem era mãe. Exato. Então, olha o papel, né? O compromisso, a responsabilidade que a gente tem nisso. Nossa, muito. E que conselho você daria para empresas e para líderes? Você já deu várias dicas aqui, né? Quem está contando aí, várias. Que estão começando a abordar a saúde mental no ambiente corporativo. Então, nossa, a gente recebeu uma missão, eu preciso abordar esse tema, agora VNR, não estou fazendo nada. A empresa, né? Como é que começa? Que conselho que você dá? Primeiro, isso precisa estar muito claro para todos os líderes que é importante e o porquê. Primeiro ponto. Após isso, escute os seus funcionários, que é o que eu falei. Ou seja, por um diagnóstico mais profundo, ou seja, começar olhando para uma pesquisa de clima, rodas de conversa, né, para entender aonde que a gente precisa atuar. Próximo passo. Com base nisso, traga políticas e programas que realmente sejam genuínos e coerentes com a cultura da empresa, porque senão aquilo não vai ser sustentável, as pessoas não vão acreditar nisso, então isso é bem importante. E o último ponto, exemplo. Então, precisa realmente que os líderes entendam aquilo como importante, pratique. Vai ter que viver aquilo. Vai ter que viver, vai ter que experimentar, para que realmente vá ajustando a roda ao longo do processo, acreditar que isso é importante e esperar que os frutos vão ser colhidos sem sombra de dúvida. Que legal. Nossa, aprendi pra caramba aqui hoje com esse tema, muito legal. E de formação, para a gente fechar, e de formação, né? Você comentou nos ensinou sobre esse programa de embaixadores da saúde mental. Tem algum outro tipo de programa que você recomendaria para treinamento? E daí para a pessoa buscar externo, como você faz, investindo no seu treinamento, na sua capacitação? Tem vários programas focados nesse tema, não só temas para saúde mental, mas olhar para esse tema de clima, de segurança psicológica. Então, além desse programa de embaixadores de saúde mental, que eu acho bem importante, olhar para segurança psicológica. Então, se você é um líder que você nunca olhou para isso, busque uma treinamento e capacitação. Busque uma capacitação. Comunicação não violenta também é um tema super importante, porque não há nada que não possa ser dito, mas o como. E muitas coisas geram fatores estressores, aquela equipe que tem uma questão de baixo engajamento, um clima pesado, porque as pessoas não têm segurança psicológica, não sabem como. Então, tudo pode ser dito. Mas como? Quais são os combinados? Então, outra capacitação que eu vejo que é bem importante, e buscar profissionais, colegas que estão vivenciando isso em outras empresas.
Então, por que não aprender com aquilo que está funcionando, com aquilo que não funcionou? Ser humilde, né, de perguntar, conhecer. É um tema que eu falo que é como saúde e segurança, não existe concorrência. Então, as empresas, os líderes, eles podem verdade, não existe concorrência. Então, é pra trocar. Então, a gente soma, a gente troca. Então, é um caminho, sim, muito rico. De buscar esses fóruns. De buscar esses fóruns. Eu tenho alguns grupos que eu participo, tanto de líderes de RH, quanto de líderes de saúde e segurança. E a gente troca. Pessoal, tô com uma situação aqui, quem aí já implementou uma ação para esse tema? Funcionou, não funcionou? Então, isso eu vejo que é muito rico também. Para aprender. Mas eu acho que o principal ponto é começar. Para aquelas empresas que ainda não começaram, comecem, porque a gente precisa, já passou do tempo da gente olhar para esse tema. E aquelas que já começaram, não tenham medo de continuar, acreditem no processo e busquem sim ouvir as pessoas continuamente para ajustar a rota quando necessário, buscar o que vai ter de novidade no tema. Com certeza vai surgir muita coisa ainda. Então, isso. Legal, que legal. E não ter medo da mudança, porque sem dúvida vai interferir em mães, pais, filhos, filhas, pessoas que no fim do dia é o que faz sentido e o que vai trazer realmente uma riqueza genuína das pessoas. As pessoas vão querer estar naquele ambiente, vão se sentir bem, poxa, vão sair de casa, deixar seus filhos em casa, na escola, onde quer que seja, sabendo que vão para um ambiente construtivo, em que elas vão produzir, em que elas vão agregar para a comunidade, para o mundo, né? Então, eu acho que isso é o mais importante. Ter pessoas felizes, produtivas, né? E que voltem para casa bem. E até contribuam para suas famílias. E daí é o todo, que é o cuidar da comunidade. Exato. Dá para cuidar através da saúde mental, né? Exato. E da segurança também, porque se você se acidenta, né? Sem dúvida, pessoas que estão mais estressadas, que estão mais cansadas, estão mais suscetíveis a sofrer um acidente de trabalho. Gerar um acidente no trânsito, né? Exato. Voltando para casa, todo mundo sabe, né? Como é que é. Você fala, nossa, o pessoal tá estressado hoje, que parece todo mundo com... Exato, é um papel de comunidade mesmo. Né? Que legal. Não é de empresa, é de comunidade, é de ser humano. E que bom, né, que as empresas estão olhando para isso, que o Brasil, enquanto... Já era tempo, né? Já era tempo. Que bom. Nossa, muito legal. Bom, eu sou suspeita para falar, porque eu adoro essa mulher, sou super fã dela. Foi muito legal, aprendi pra caramba sobre essa conversa. A gente já falou sobre esse tema várias vezes, né? Eu tive questões de saúde mental, eu mesma, no trabalho, no time, então... quando conheci a Mirella, comecei a perguntar e me informar muito sobre o tema, e a ideia era trazer um pouco do conhecimento pro pessoal, para quem tiver interesse em ouvir mais e conhecer sobre esse tema. E missão cumprida. Super obrigada, Mi. Obrigada, por trazer foi um prazer falar sobre esse tema. Então, tá espero bom. que eu tenha conseguido contribuir de alguma forma. Quem se interessar também tem muita coisa boa, já muitos profissionais sérios olhando para isso. Então... Legal, é sempre obrigada. bom a gente olhar. Então tá bom. Obrigada, Bru.